Vamos agora resolver o exercício. Eu espero que tenhas tentado primeiro. Neste momento, o que é que nós temos de fazer? Temos as letras da palavra octógono, que estão aqui, que incluem 4 letras O, portanto 4 letras iguais, que são os Os, e 4 letras diferentes, que são as consoantes, não é? Diferentes. Ok. A pergunta pede-nos qual é a probabilidade de, na password, não haver 2 consoantes seguidas. Bom, por vezes, o que é que acontece? Vocês às vezes tentam resolver isto da seguinte forma. Eu vou pôr aqui já um alerta, que é pensar que, para determinar o número de formas das consoantes estarem todas separadas, que no fundo é o que nós queremos, não haver 2 consoantes seguidas, vocês às vezes pensam que, bom, eu calculo primeiro os casos em que as consoantes estão todas juntas e depois faço o contrário. Como se o contrário de 4 consoantes estarem juntas fosse as 4 consoantes estarem separadas. Ora, o que é que pode acontecer aqui? O que acontece é que o contrário das 4 consoantes estarem juntas pode incluir realmente as consoantes separadas, portanto, poderia incluir, por exemplo, ter, vamos pôr aqui, 4, 5, 6, 7, 8, o C, o T, o G e o N aqui, e depois os Os, ok? Temos as consoantes todas separadas, estão aqui, mas também pode incluir 7, 8, também pode incluir situações em que, por exemplo, eu tenho 2 consoantes que estão juntas e depois as restantes estão separadas. Portanto, por exemplo, O, agora ponho aqui um G, um O, um N e 2 Os. O que acontece aqui? Temos as consoantes C, T, G e N. Nós estamos a ver aqui o seguinte: será que o contrário de ter as 4 consoantes juntas significa ter, é o mesmo que ter as 4 consoantes separadas? Que ter, bom, um bocadinho demorado, mas está quase. Será que sim? Bom, aqui está um caso que faz parte do contrário de ter as 4 consoantes juntas. Portanto, se nós formos pelo contrário, ou seja, se calcularmos todos os casos possíveis e se retirarmos os casos em que as 4 consoantes estão juntas, nós vamos também obter este caso, por exemplo. Ou ter 3 consoantes juntas e a outra separada. E não é isso que nós queremos contar. Portanto, na situação concreta que temos, não dá para usar aqui aquilo que se costuma chamar a estratégia do contrário. Ok? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos encontrar uma outra estratégia, vamos usar uma outra estratégia que podemos chamar a estratégia dos separadores. Pronto, e como o nome indica, o que nós vamos fazer é utilizar determinados elementos para separar aqueles que não podem ficar juntos. Portanto, neste caso, se nós não queremos as consoantes juntas, que são 4, então vamos usar as restantes letras, que são os Os, como separadores. Portanto, nós vamos fazer assim, vamos colocar aqui agora os Os, que são 4, que vão funcionar como separadores. E vamos ver que entre os Os podemos colocar consoantes. E também que nas pontas também podemos colocar consoantes. Portanto, uma distribuição possível agora seria, por exemplo, colocar, imaginem, aqui um C, aqui um T, aqui, por exemplo, o G e aqui o N. Ou seja, isto corresponde a um caso que seria C, O, T, O, outro O seguido, G, O, N. Okay? Portanto, estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estão aqui as 8 letras. E vemos aqui que as consoantes estão todas separadas.
Portanto, desde que as consoantes se coloquem nestas 5 possibilidades, nestas 5 posições possíveis, está assegurado que elas vão ficar separadas. Então vamos fazer isso, vamos contar. Neste caso, nós estamos aqui já a contar os casos favoráveis, embora normalmente seja preferível começar pelos possíveis, eu aqui alterei um bocadinho, portanto estamos neste momento a contar o número de casos favoráveis. Aqui vamos fazê-lo ao contrário. Então, nós temos 4 consoantes para distribuir em 5 lugares. As 4 consoantes são diferentes, portanto, vamos usar aqui o quê? Não vamos usar combinações, não é? Isso seria se fossem elementos iguais. Então vamos usar os arranjos, vamos a 5 posições, estas 5, selecionar 4 lugares para arrumar 4 elementos diferentes. Bom, será que é preciso trocar mais alguma coisa? Neste caso em particular, os separadores, que são os Os, são elementos todos iguais. Portanto, não há lugar a contabilizar ainda trocas entre eles. Se fossem diferentes, sim. Teríamos que contabilizar ainda aqui vezes 4 fatorial para as trocas entre os elementos separadores. Pronto, aqui não é necessário. Agora, vamos contar os casos possíveis. Portanto, aqui são os favoráveis. Então, o número de casos possíveis como é que vamos contar? Então, nós temos, novamente, 8 tracinhos, 8 posições, onde vamos colocar 8 letras. Agora, elas não são todas diferentes, não é? Se fossem diferentes, iríamos contabilizar 8 fatorial. Todas as trocas de 8 elementos em 8 posições. Não sendo todas diferentes, vamos ter que fazer aqui alguma compensação ou encontrar uma outra estratégia. Temos mais do que uma possibilidade, vamos aqui fazer 2. Portanto, uma estratégia seria aproveitar esta contagem do 8 fatorial, contamos a mais, contamos trocas entre elementos iguais, entre os Os, então vamos descontar, são 4 Os, nós contamos isto 4 fatorial vezes a mais. Portanto, compensamos dividindo por 4 fatorial, que são as trocas entre os Os que nós estivemos a contar. Outra forma de fazer isto será distribuir, por exemplo, primeiro os elementos que são iguais, os 4 Os. Então, como é que fazemos? Vamos a 8 posições, estas 8, selecionar 4 para colocar elementos iguais. Daí estar a usar aqui combinações, porque eu não quero as trocas entre os Os. Portanto, significa que foi como se eu tivesse já escolhido aqui os lugares para os Os. Já está. E agora restam 4 posições para distribuir as 4 consoantes, que são diferentes. Portanto, vamos ter de multiplicar ainda por... E como são 4 consoantes em 4 posições, podemos contar isso com 4 fatorial. Ok? Portanto, ou usamos uma estratégia ou outra. Elas vão dar o mesmo. Agora, juntando estas duas coisas, os casos possíveis e favoráveis, vamos terminar calculando a probabilidade usando a regra de Laplace. Não é? Vamos assumir que cada um dos casos possíveis tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, vamos ter casos possíveis em baixo, que serão, por exemplo, aqui combinações de 8, 4 a 4, vezes 4 fatorial. E em cima vamos ter os arranjos de 5, 4 a 4. Não é? Portanto, favoráveis estão em cima e os possíveis, por exemplo, este, que estão em baixo. Bom, isto, feitas as contas e simplificando, eu tenho como resultado 1 sobre 14. Ok? E está feito. Vamos só recapitular, então. A estratégia dos separadores aqui tem mesmo de ser usada porque, como vimos no início, o contrário de as 4 consoantes estarem juntas não é as 4 consoantes estarem separadas. Portanto, nós não podemos
usar a estratégia de contar todas as possibilidades e retirar aquelas em que as 4 consoantes ficariam juntas. Portanto, esta estratégia, neste caso, não funciona. Funcionaria se fossem só 2 elementos a separar, mas 4 já não dá. Então, usamos esta dos separadores, em que os elementos que não vamos separar, que são os Os, funcionam como separadores. E, portanto, vemos quais são as posições que existem para colocar depois as consoantes, os elementos a separar. E contabilizamos trocas ou não, conforme o tipo de elementos que tivermos. Pronto, espero que ajude e agora é continuar a praticar.